E aí, pessoal, a notícia é Rodrigo Caetano. Nós havíamos falado ontem à noite sobre isso, mas hoje mais informações surgiram no ambiente tricolor e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. No dia de ontem, nós começamos a falar sobre possibilidades que a imprensa vinha levantando da conversa dos candidatos do Grêmio com Rodrigo Caetano. E hoje, nesta quinta-feira, Leonardo Meneghetti, no finalzinho da tarde, trouxe a informação que a candidatura de Alberto Guerra conversou com Rodrigo Caetano visando o projeto do Grêmio em caso de sucesso na eleição do Alberto Guerra. Lembrando que, neste momento, Alberto Guerra e Odorico estão constituídos na eleição. Odorico Roman e Alberto Guerra parecem protagonistas e parecem polarizar a eleição. Existe ainda a possibilidade de Carlos Galia se posicionar, mas a eleição deve mesmo ser colocada entre Alberto Guerra e entre Odorico Roman. Dito isso, é preciso começar a imaginar algumas das ações dessas candidaturas, porque nós sabemos que nada vai ser posto apenas após a eleição. Tudo já está sendo conversado, nomes já começam a ser sugeridos, os candidatos têm equipes, têm staff e começam a pensar o projeto do Grêmio para a próxima temporada. E isso que Leonardo Meneghetti trouxe, de fato, coloca na cabeça do torcedor do Grêmio um ponto muito importante de avaliação: o executivo do futebol profissional. O Grêmio é um clube de futebol, e o Grêmio é um clube de futebol que vive empiricamente há algum tempo, e isso também determinou que o Grêmio estivesse, nesse momento, amargando a segunda divisão. Quem é Rodrigo Caetano? Para quem não sabe, Rodrigo Caetano começou como jogador do Grêmio. Isso mesmo. Rodrigo Caetano foi jogador da base do Grêmio, jogou com o Assis, jogou com o Marcelo Rospide, jogou com o Geverton, em um meio-campo do time ainda das categorias de base. Depois o Rodrigo foi virar atleta em outros clubes, acabou tendo uma lesão séria, o que prejudicou a sua carreira como jogador, porque ali ele deixou um contrato que ele teria na Espanha. Inclusive a lesão foi aqui no Beira-Rio, num jogo do Internacional contra o Brasil de Farroupilha, se não me engano, e ele acabou ali fraturando o tornozelo e perdendo um negócio que tinha para atuar na Espanha. A partir daí, Rodrigo Caetano se posiciona como executivo e cria a carreira de executivo. Ele vira um profissional que foi criador de um ambiente que hoje é uma realidade. Os executivos profissionais de futebol remunerados. Naquela época tinha muita figura do superintendente, mas o futebol era feito pelos dirigentes políticos. Isso mudou e Rodrigo é, sem dúvida, um dos principais, não só pelo ineditismo de ter começado uma forma de trabalho, mas certamente por ser muito competente. E Rodrigo então começa no RS Futebol com o Carpegiani, monta uma estrutura que tirou, entre outros, jogadores como o Thiago Silva, que hoje está na seleção brasileira, e que saiu daqui do RS Futebol, não saiu nem do Grêmio nem do Inter. Saiu daqui do RS Futebol, que é em Alvorada, onde hoje o Inter aluga aquele espaço que era do Carpegiani, do RS Futebol, para fazer o CT do Internacional. Rodrigo ajudou, inclusive, a construir aquilo através de lei de incentivo e coisas do gênero. E aí Rodrigo vem para a base do Grêmio e começa lá em 2005 com o presidente Paulo Odoni, com Paulo Pelaipe, um trabalho na base. O que fez Rodrigo? Também investiu em patrimônio, também ajudou a construir o estádio que hoje faz parte lá do CT do Grêmio, é um mini estádio muito bonito. Na época, antes do Rodrigo chegar, eram apenas vestiários, depois hoje tem uma arquibancada, muito legal. Depois o Grêmio ainda, com o presidente Romildo, já evoluiu mais, botou também iluminação, enfim, dentro deste processo que foi iniciado lá pelo Rodrigo. Na verdade, foi iniciado muito antes, quando o Grêmio imaginou o CT e construiu o CT Hélio Dourado. Esse é o profissional que depois ganhou, depois de sair do Grêmio, ele chegou a ser dirigente do profissional do Grêmio, auxiliou, por exemplo,
em revelar jogadores como Douglas Costa, mas também auxiliou na construção do time de 2007, que veio a ser vice-campeão da Libertadores e depois ganhou o Brasil. Foi para o Rio de Janeiro, foi para o Vasco da Gama, foi para o Flamengo, foi para o Fluminense, para o Atlético Mineiro, passou pelo Internacional, enfim. Rodrigo é um profissional de ponta do mercado. E essa relação de Alberto Guerra, revelada pelo Meneghetti, que conversou o staff visando o projeto 2023, 2024, 2025 do Grêmio, indicou, tenho certeza, esse otimismo no torcedor. Essa ideia do torcedor, opa, isso é diferente do que nós vínhamos vendo. Isso é uma mudança de paradigma do Grêmio. A profissionalização, trazendo um profissional tão forte, tão pesado, é um indício de que teremos novos tempos no Grêmio, dando força e protagonismo a um executivo que vem maior, por exemplo, do que os homens que podem ficar no departamento de futebol, que a gente ainda não tem informação, e que vai trabalhar junto com esses dirigentes políticos para construir um Grêmio mais forte, um Grêmio melhor e um Grêmio que recomeça um trabalho. Outro ponto fundamental que o Grêmio vai precisar ter e que Rodrigo tem é o entendimento do mercado. E o que isso representa? Porque o Grêmio vai ter que ter criatividade, porque não vai ter muito dinheiro, porque vai precisar colocar situações diferentes do que vem exercendo. E um ponto que eu acho importante também da gente avaliar em cima dessa primeira informação é que, de fato, o candidato à presidência Alberto Guerra coloca de cima para baixo a hierarquia. Executivo, depois as figuras do treinador e de coisas assim. Rodrigo e Renato têm relação, por óbvio, no futebol e devem tranquilamente trabalhar juntos, sobretudo se tiver lideranças importantes no corpo diretivo do Grêmio. Este é um ponto inicial da nossa conversa, mas que começa a projetar um Grêmio diferente do que nós vimos. Me agrada muito a informação, gostei muito de saber, e aí todo o mérito da notícia ao Leonardo Meneghetti, que conseguiu conversar com as partes e conseguiu tirar essa informação que indica otimismo. Como eu disse, o torcedor do Grêmio deve ter recebido essa notícia com muito otimismo. Esse otimismo que falta para o Grêmio hoje, que falta para o torcedor, a contratação de um profissional desse quilate vai indicar situações. É verdade que se fala numa renovação com o Atlético, mas hoje essa notícia ela ganha corpo em Porto Alegre, e ganhando corpo em Porto Alegre vinculado ao Grêmio, um profissional que tem laços afetivos importantes com o Grêmio, de fato, deixa o ambiente um pouco mais leve e com um futuro com muita esperança. E é isso que a gente precisa ter esperança, e me parece que uma notícia desse porte transmite esperança para o torcedor do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.